E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cícero Feijó, sou instrutor da Target Trust. Eu vim hoje mostrar um pouquinho para vocês dos assuntos que a gente vai ver na formação JavaScript Front-End Developer, que está iniciando aí nos próximos dias pela Target Trust. Tá? Na sequência, eu vou mostrar para vocês como é que faz a inscrição diretamente pelo site da Target Trust, mas a gente vai ter um gostinho de como é que as coisas vão funcionar e quais é que são os conteúdos que nós vamos ver daqui para frente, ok? Basicamente, só para entender, o curso é composto, né, a formação é composta de 3 cursos, de JS e CSS Pro, que a gente vai ver bastante coisas mais avançadas dessas tecnologias, animações em 3D utilizando CSS, o JavaScript com ECMAScript, um pouco de Node.js já preparando o nosso ambiente para poder trabalhar com o próximo curso, que é muito interessante, voltado para aplicações desenvolvidas com React. E na sequência do React, vocês vão aprender também como trabalha com o framework do React Native, para poder desenvolver para plataformas de diversos devices como iOS e Android. Ok? Então, vou mostrar para vocês, a gente vai fazer uma demo, é uma demo curta, mas muito desse conteúdo, né, vai ser bem explicado, com calma, com exercícios durante a formação, mas é para poder tirar um gostinho também de como é que as coisas vão funcionar, ok? Então, basicamente, nós temos aqui uma IDE, vocês podem utilizar a IDE da preferência de vocês, eu estou utilizando, gosto muito do Visual Studio Code, e aqui do lado, na direita do nosso painel, a gente tem um botão. Até esse botãozinho, a maneira como ele se comporta, vocês podem ver que ele tem um efeito 3D, que quando eu clico ele faz, né, aquele efeito de clique mais harmonizado. Tudo isso a gente vai aprender dentro do nosso curso de CSS, ok? Então, basicamente, pessoal, o que nós temos dentro da nossa implementação? Para poder trabalhar com notificações, que é um conjunto, né, de serviços que a gente tem dentro da API do HTML5 que o JavaScript consegue acessar, nós precisamos ter acesso a algumas permissões pelo usuário, né, do lado do usuário. Eu preciso pedir para o usuário se eu vou poder mostrar notificações no navegador dele. Vocês já devem ter visto esses tipos de notificações. Essas notificações são muito utilizadas com aplicativos como WhatsApp, sites de notícias que fica mostrando quando chega alguma notícia nova naquele feed que vocês estão assinando. O Gmail também permite, o Google Drive também utiliza desses artifícios de notificações, mas logicamente eu preciso permitir para não se tornar uma coisa intrusiva, né? Eu estar trabalhando e de repente aparecer, pipocar uma notificação dentro do meu navegador, certo? Então, basicamente, como é que funciona essa questão da API de notificações com JavaScript? Eu tenho essa paginazinha aqui, nós vamos disponibilizar esse link para vocês olharem, depois eu passo a URL do GitHub, ok? Aqui embaixo, nesse documento HTML, está o meu CSS aqui no topo e aqui está um botãozinho com as classes do CSS que eu tenho que montar esse layoutzinho que eu mostrei para vocês antes. Nós vamos precisar, logicamente, de um script. Então, muito dos atalhos a gente vai aprender durante a aula também. Vou utilizar aqui o atalho do Emmet, do Visual Studio, e vou pedir para criar, dentro de uma pastinha JS, um arquivo novo. Vamos chamar esse arquivo de notificações.js, ok? Então esse arquivinho eu vou pedir para criar ele, dar um create file aqui, e dentro desse arquivo a gente vai começar a fazer a nossa implementação. Basicamente, vamos pensar que nós temos duas funções, ok? Uma função que vai validar se eu já dei o acesso à notificação, se o meu browser já está sabendo que o usuário permite que ele faça aqui envio dessas notificações para o usuário. E a segunda delas, logicamente, é a própria notificação, é a construção da notificação para poder exibir-la dentro do nosso navegador. Tá? Vamos começar pela primeira. O que eu preciso basicamente montar? Eu vou precisar conectar naquele botãozinho, acessar aquele elemento do HTML, e quando eu clicar nele, esse é meu passo lógico, né? Quando eu clicar em cima do exibe notificação, eu quero mostrar essa notificação. Então vamos começar pegando o nosso botão. Vou criar um acesso direto, um document, e dentro do document tem várias maneiras de chegar naquele botão. Eu não mostrei para vocês ali, a gente volta, mas ele tem um ID naquele botão, identificador único. Então eu vou ir direto pelo getElement by ID, do nosso botãozinho. Qual é que é o ID que nós temos ali dentro? O ID dele nós colocamos como notificar. Então, basicamente, esse ID, eu vou colocar o notificar aqui, e vou adicionar um evento para quando eu clicar em cima dele. Então, poderia ser diretamente um onClick, mas eu também posso utilizar de uma maneira mais elegante um Event Listener. Né? Então, add um Event Listener para qual evento? Para o nosso evento de clique. E eu vou ter que agregar uma função a esse evento. Essa função, vamos criar essa função, ela não existe ainda. Vamos chamá-la de valida notificação.
Então a funçãozinha ela não existe ainda, o Visual Studio vai reclamar se eu tentar executar, meu JavaScript vai dar erro se eu tentar executar, mas essa função basicamente vai ser construída dentro do nosso script. O que eu preciso mais para poder fazer com que essa funçãozinha funcione? Logicamente, além de construí-la. Na metodologia clássica, nós criaríamos uma function diretamente no JavaScript e essa funçãozinha, né, seria algo assim, function valida notificação, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aqui dentro estaria a minha implementação. Como nós vamos abordar técnicas do ECMAScript, que vai ser já um passo, logicamente, para poder trabalhar com Node, com React e assim por diante, com as próximas tecnologias, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Tá? Lembrando que tem o porquê, tudo isso a gente vai ver dentro da nossa formação, dos nossos cursos. Vou criar uma constante chamada valida notificação e iria colocar uma arrow function. O que é uma arrow function? Opa, aqui ficou com erro de sintaxe. É a atribuição dentro dessa constante de uma sintaxe um pouco mais minimizada, mais minimalista dentro da nossa implementação. É a mesma coisa que eu tivesse criado uma function, ok? A declaração dela que é mais elegante, é mais fácil de compreender, é mais simples, tá? Então essa constante ela está entregando a nossa função. Vamos fazer um teste para ver se funciona? Um alert. Vou colocar um alert aqui dentro dizendo funciona. Ok? O que significa que a partir desse momento ele já está com um aplicativozinho que está dando um live reload aqui na minha aplicação. Se eu clicar no exibir notificação, apareceu lá o meu browser informando com um alert que funciona. Então, o primeiro passo está dado, é o conceito do Baby Steps, que a gente utiliza bastante no desenvolvimento, um passo de cada vez. A gente não quer sair fazer tudo funcionar de primeiro, eu preciso tendo aquela visão que as coisas estão indo aos poucos funcionando. Está lá a nossa valida notificação. Então, o que nós precisamos, pessoal? Lembrando que tudo isso a gente vai ver calmamente no curso, o porquê, por que é assim, por que esse nome, assim por diante. Mas eu preciso testar. If dentro do meu navegador vai existir um objeto chamado notification. Tá? Esse notification ele é composto por uma série de atributos, mas o que me interessa nesse momento é um atributo chamado permission. Eu preciso verificar se ela está garantida, se ela foi dada essa permissão. Então, dentro de permission vai conter uma string que eu vou comparar se ela está como granted, garantida. Tá? Isso é estático, o navegador que vai me dizer se veio ou não veio. Ok? E eu vou fazer alguma coisa caso isso seja verdade. Caso contrário, else if, a gente vai ter que fazer mais dois testes aqui dentro. Né? Se essa notification.permission for qualquer outra coisa, mas que seja diferente, totalmente diferente de denied, negado, ou seja, o usuário ele não garantiu, mas ele também não negou, é o meio termo, é o início da conversa. Tá? Então, quando vocês fazem essa aplicação, ele tem a primeira parte que é do ask, perguntar, ainda não foi nem perguntado para o usuário, então ele não garantiu e nem negou. A gente está no meio termo, em cima do muro, literalmente. Tá? Então, se a notification.permission for diferente de denied, eu vou requisitar essa permissão. Então, vou chamar de novo o nosso notification.requestPermission. Tá? E essa requestPermission, o que ela vai fazer para nós? Ela vai receber uma função. Tá? Essa função pode ser implementada das duas maneiras, com arrow function da maneira clássica. Eu vou mostrar aqui da maneira clássica, mas também dá para agregar com arrow functions e assim por diante. O que é arrow functions? Vamos ver lá no nosso curso na sequência. Tá bom? Então, vou colocar uma funçãozinha qualquer aqui dentro, anônima, ela não possui nem nome, que ela recebe uma permission. Ok? Então, uma permissão vai ser passada para ela, que é onde eu vou poder testar novamente. E daí sim, no momento que eu requisitar essa permissão, vocês vão ver que vai aparecer um dialog lá em cima, quase parecido com aquele alert, perguntando, ei, permite ou não permite que esse domínio, né, essa URL te envie notificações? Caso seja permitido, if permission seja igual a granted, então eu vou fazer alguma coisa. Ok? Então essa é a primeira etapa do que nós temos, a primeira etapa do que nós estamos chamando dentro da nossa aplicação. Vamos testar, vamos ver se eu não esqueci nada, se não deu nenhum erro de sintaxe, o Visual Studio pelo menos está me adiantando que não tem nada de errado. Se eu vir aqui dentro e clicar agora, observem lá em cima que eu tenho uma janela de diálogo. Show Notifications, allow, permitir ou bloquear. Se eu der um bloquear, não tem mais perguntar novamente. Eu bloqueei esse domínio de me enviar notificações. Se eu der um allow, a gente segue adiante. Então, vou dar um allow, vou permitir, e a partir de agora ele está
né, aceito dentro das regras do meu Google Chrome, deste navegador, que é possível de enviar notificações para esse usuário, certo? Se eu clicar novamente nesse zinho, vocês vão ver que aqui, ó, possibilidade de notificações está como allow, permitido, ok? Então, se eu quiser bloquear, se eu me arrependi, cliquei por engano, só venho aqui, clico do ladinho do endereço da página que eu permiti por engano e troco para ask ou para block, ok? Vou deixar do jeito que está, vamos voltar para a nossa implementação. O que eu preciso agora? Eu preciso dar um jeito de mostrar essa notificação. Para não ficar uma coisa redundante, o que nós temos aqui dentro da nossa estrutura lógica? Se a permissão foi garantida, eu vou mostrar uma notificação. Se ela não foi garantida, eu vou pedir, requisitar essa permissão, e depois eu vou mostrar a notificação. Então, na teoria, praticamente o que nós temos? Nós temos dois blocos repetidos. O mostrar a notificação aconteceria aqui na nossa linha 6 e aconteceria aqui na nossa linha 10, certo? Mas eu vou cuidar já das boas práticas, eu vou criar uma função separada para poder fazer isso. E vamos seguir a mesma regra que nós estamos utilizando da valida notificação. Vou ter uma constante, poderia ser uma function separada, mas vou utilizar o mesmo pattern, o mesmo padrão, que eu vou chamar de show notification. Tá? Botei em português ali embaixo, valida notificação, então vamos colocar aqui, mostra a nossa notificação. Tá? Notificação. Mostra a notificação, ela vai ser uma arrow function, uma funçãozinha entregue para o nosso navegador global. O que eu vou ter dentro dela? Vou ter uma nova implementação, uma chamada da nossa notificação. Só para nós podermos testar, vamos colocar um alerta. Eu gosto muito de utilizar essa abordagem, não gosto do alerta, ele é muito intrusivo, mas em casos pontuais a gente consegue lidar com ele de uma maneira bem fácil, né? Então vamos colocar aqui dentro um olá, só para testar. E dentro destes dois blocos nós vamos chamar a nossa funçãozinha. Então a mostra a notificação vai ser chamada aqui e no segundo momento, caso eu precisei requisitar a permissão, mostra a notificação aqui também. Vamos testar dentro do nosso navegador, vou clicar, olá. Né? Não uma notificação muito elegante, mas ela apareceu. Se eu vier aqui em notifications dessa configuração, desse domínio, e pedir para ele perguntar novamente, vou dar um refresh na página, voltamos ao estado zerado, como se eu nunca tivesse acessado ou tivesse bloqueado, exibe notificação. Permite? Sim. Ok, olá. Então ele caiu ou numa parte do if ou caiu dentro do nosso else if, certo? Agora sim, agora vem a chamada da verdadeira notificação. A notificação basicamente ela possui um construtor, ela é uma classe e no momento que eu instancio essa notificação eu passo alguns parâmetros para ela, ok? Basicamente existem três parâmetros, dois parâmetros mínimos, o título da notificação, a descrição, o corpo da notificação, e eu posso passar imagens também. Posso passar imagem, posso passar uma imagem grande, posso passar um ícone para ela. Então vamos construir da maneira básica. O que eu preciso aqui dentro? Vou criar uma constante também, porque não é uma variável, ela não vai mudar de valor. Constante notification. Tá? Pode ser qualquer nome, o nome que vocês preferirem, mas ela vai ser uma new, uma nova notificação. E aqui nesse momento que eu crio essa notificação, vocês podem ver o autocomplete do Visual Studio, ele pede para vocês passarem o título, tá? E mais algumas outras opções que eu consigo passar. Eu poderia passar tudo aqui dentro da notificação da construção, mas logicamente fica tudo mais simples se eu deixar as coisas mais separadinhas. Vou colocar um títulozinho aqui, nossa notificação chegou, ok? Vejam que são mais de um argumento e aqui dentro dessa constante eu vou passar mais valores. O que ela recebe? Depois que ela receber o título, ela recebe um objeto com os outros atributos. Um dos atributos adicionais vai ser o body da nossa notificação, que vai ser o textinho que vai aparecer embaixo. Tá? Notificação da demo de JS CSS Pro. Ok? Aqui, primeira parte da nossa notificação está pronta. Vamos testar de novo. Eu não aguento ficar sem testar muito tempo, então vou clicar aqui novamente no exibe notificação. Olha lá embaixo, apareceu aqui perto do reloginho, nossa notificação chegou, notificação da demo e o endereço, a URL que enviou essa notificação para vocês. Tá? Eu vou fechá-la aqui.
Aqui na central de notificações do Windows, ele vai aparecer, vai ficar no histórico dessas notificações, então é uma coisa muito legal, porque eu consigo resgatar o histórico dessas notificações que eu recebi deste domínio ou de outros quaisquer, ok? Mas, para deixar ela mais interessante, eu consigo também mandar uma imagem junto. Então, imagine que vocês tivessem, vamos pensar o cenário do WhatsApp, né? Então, o cenário do WhatsApp eu consigo botar o rostinho da pessoa que está conversando comigo, eu consigo botar no Gmail qual é que são as iniciais da pessoa que me mandou o e-mail, então eu consigo bolar, fazer uma imagenzinha, né? Ter uma imagenzinha que já é entregue ou pela API ou pela minha aplicação para poder colocar ali junto. Então, o que eu vou passar junto com esse cara? Um icon. Esse iconezinho, pessoal, é uma coisa bem simples, é só o path do ícone. Eu já tenho um ícone, dentro da minha estrutura de diretórios vocês vão ver que eu tenho aqui o logo da Target, tá? Então se eu clicar aqui vocês vão ver, tem um loginho aqui dentro, um PNG transparente, de preferência PNG com uma resolução boa, tá? E aqui dentro eu vou colocar, que eu quero acessar, ele está dentro da minha pasta img logo tt.png, certo? Então, esse daqui é o caminhozinho da minha imagem. Se tiver errado, a notificação vai funcionar, só não vai vir a imagem para vocês. Vamos salvar. Vamos testar novamente. Agora, a hora da verdade, cliquei, tá aqui, né? O iconezinho da Target, nosso título e a nossa descrição da nossa notificação, certo? Se eu clicar por aqui, eu consigo trocar as configurações de notificação, se é uma coisa que está me incomodando, tá? Mas também eu consigo deixar ela, eu posso fechar e assim por diante. O que eu não consigo? Não consigo trocar o formato, não consigo fazer uma bolinha, não consigo botar bordas arredondadas, regras avançadas de CSS para dentro da notificação eu não consigo. Mas isso é muito interessante porque a abstração da API da notificação, ela acaba sendo estendida para outros dispositivos, os outros devices. Então ela funciona no Windows, ela funciona no iOS, ela funciona no Google Chrome e assim por diante, tá? O princípio é isso, pessoal. Era uma demo bem simples, tá? Eu garanto para vocês que o curso é muito interessante. A gente vai ver uma série de coisas legais. Ele já é uma preparação, o pessoal que veio dos primeiros passos, é um convite, quem terminou os primeiros passos com a Target, ou quem já trabalha com HTML e CSS e quer poder conhecer um pouco mais dessa parte de ECMA, né? O JavaScript que a gente já consegue ter muito menos aquela limitação problemática que nós temos do JavaScript dos navegadores, a gente já consegue estender. A gente vai utilizar muito isso para tecnologias como Node, como React, como Angular, ok? E, logicamente, dentro do curso a gente vai aproveitar muito e entender mais a fundo como funcionam essas tecnologias. A mesma coisa acontece com o CSS. Então, aquela parte de transições, aquela parte de animações que foi visto lá nos primeiros passos, vai ser vista aqui mais profundamente, já vendo mais técnicas mais avançadas, de como é que a gente pode juntar as pecinhas, como é que nós conseguimos fazer uma animação com efeito de pular, uma animação com efeito de transição da esquerda para a direita, em 3D e assim por diante. Entender alguns outros efeitos que a gente consegue dar um tapa, né, deixar nossa interface, nosso UI com uma preparação bem melhor para o nosso cliente final, ok? Então eu convido vocês, pessoal, para se inscrever. Entra lá direto dentro do targettrust.com.br, dentro de cursos, e tem lá a nossa formação JavaScript Front-End Developer. Faz a inscrição, entre em contato com o pessoal ali se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para eles, eles encaminham para mim também se tiver mais alguma dúvida sobre o conteúdo e assim por diante, mas eu espero vocês lá, tá certo? Agradeço a presença de todos, agradeço a visualização, nos falamos na aula. Um abraço, pessoal.